O paquímetro. O paquímetro é um aparelho de medida constituído por uma régua rígida graduada sobre a qual se desloca um conjunto móvel chamado cursor. As partes fundamentais deste aparelho são régua principal graduada, cursor, conjunto móvel onde está gravado o nónio, superfícies de medição para interiores, exteriores e profundidades. Estas superfícies ou faces dividem-se em fixas, móveis e sonda de profundidades. Vamos agora apresentar as variedades e variantes de paquímetros. Paquímetro de nónio, paquímetro de escala circular ou relógio, paquímetro digital, paquímetro de nónio com parafuso de ajuste e com faces de medição de exteriores planas e pontas biseladas. O lado exterior das faces de medição é de uma forma biselada. Paquímetro digital com pontas de medição de interiores cruzadas e faces de medição de interiores de forma arredondada. Paquímetro de nónio de profundidades. Paquímetro de nónio de alturas. Paquímetro de profundidade de ranhuras ou escatéis. Paquímetro de nónio duplo para medição de espessura de dentes de engrenagens sobre o diâmetro primitivo. De seguida apresentamos alguns exemplos de utilização destes aparelhos. Em qualquer medição, deveremos em primeiro lugar verificar o zero do aparelho, ou seja, a coincidência do zero do nónio com o zero da escala. Colocar o paquímetro sob a peça a medir, de modo a encostar a face de medição fixa a uma das superfícies e de seguida movimentar o cursor de forma a que a face de medição móvel encoste na outra superfície, efetuando uma pressão idêntica à efetuada a quando da verificação do zero. Alinhar o paquímetro de modo a que as faces de medição se ajustem às superfícies da peça a medir. Efetuar a leitura perpendicularmente à escala do nónio e da régua principal. Medição de um diâmetro interior com pontas de medição de interiores biseladas. Certificar que a medição está a ser efetuada segundo o diâmetro do furo. Medição de um diâmetro interior com faces de medição arredondadas. Neste caso, deve-se adicionar à espessura das faces de medição arredondadas. Medição de um diâmetro exterior. Aliviar o parafuso de fixação do cursor, colocar o paquímetro sobre a peça, fixar o parafuso de fixação do dispositivo de ajuste e ajustar as faces de medição do paquímetro à peça a medir, utilizando a porca do dispositivo de ajuste. Efetuar a leitura. Medição de profundidades. Utilizando uma superfície de referência, verificar a coincidência do zero do nónio com o zero da escala. Encostar a ponta de medição na superfície de referência da cota a medir. Deslizar a régua do paquímetro até que a face de medição desta encoste na superfície da peça a medir. Fixar a régua do paquímetro através do parafuso de fixação e efetuar a leitura. Utilização de um graminho. Encostar a ponta de medição do graminho à superfície do plano de referência, fixar o cursor e verificar o zero. Apalpar a superfície de referência da cota a medir, efetuando uma pressão idêntica à efetuada a quando da verificação do zero. Fixar o cursor e proceder à leitura.
Medição de profundidade de um escatel. Verificação do zero. Colocar a ponte prismática sobre a superfície do veio, encostar o cursor à geratriz e fixá-lo nessa posição. Deslizar a régua até encostar a sua ponta à geratriz. Colocar a ponte sobre a ranhura do escatel. Deslizar a régua de modo a que a sua ponta encoste no fundo da ranhura. Fixar a régua e efetuar a leitura. Medição de espessura de dentes de engrenagens. Verificar o zero da escala horizontal. Fixar a régua vertical no valor correspondente ao módulo e número de dentes. Encostar a face de medição da régua vertical no topo do dente. Ajustar as faces de medição da régua horizontal sobre os dois flancos do dente a medir e efetuar a leitura. O micrómetro. O princípio de funcionamento de um micrómetro é baseado no sistema parafuso e porca. As partes fundamentais destes aparelhos são parafuso micrométrico, tambor graduado, casquilho graduado, faces de medição, roquete de ajustamento, mola do limitador do binário, casquilho interior, anilha de encosto, roquete de aproximação, porca de pressão, sistema de fixação, e estribo. Vamos agora apresentar as variedades e variantes de micrómetros. Micrómetro de exteriores analógico de 0 a 25 mm. Micrómetro de exterior analógico de alcance 25 a 50 mm. Micrómetro de exteriores de 500 a 600 mm. Micrómetro de profundidades. Micrómetro de interiores de 2 pontos. Micrómetro de interiores de 3 pontos de leitura digital. Micrómetro de interiores com braços. Micrómetros de medição de espessuras de tubos. Micrómetro de discos. Micrómetro de mesa com um comparador. Micrómetro de alturas com um alcance de 5 a 300 mm. Seguidamente apresentamos alguns exemplos de utilização de micrómetros. Medição de exteriores.
Verificar o zero do aparelho, ajustando a face de medição móvel à fixa e rodando o roquete de modo a patinar em embreagem. Colocar o micrómetro sobre a peça, encostando a face de medição fixa a uma das superfícies e de seguida rodar o roquete de modo a encostar a face de medição móvel à outra superfície. Ajustar as faces de medição à peça e rodar o roquete por forma a patinar a embreagem. Efetuar a leitura. Medição de um diâmetro exterior. Verificar o alcance mínimo do aparelho, neste caso 25 mm, efetuando a medição de um padrão com a medida de referência. O procedimento de medição é igual ao anterior, tendo o cuidado de ajustar as faces de medição do aparelho sobre a peça, de modo a garantir que se está a medir o diâmetro do fuso. Efetuar a leitura. Medição de profundidades. Verificar o zero do aparelho, colocando a ponte do micrómetro sobre uma superfície plana de referência e rodando o roquete de forma a encostar a face de medição móvel à superfície e de modo a patinar em embreagem. Colocar a ponta de medição na superfície de referência da cota a medir, efetuando uma pressão sobre a ponte, de modo a que esta não se mova enquanto se roda o roquete, até que a face de medição móvel encoste na outra superfície de referência da cota. Rodar o roquete por forma a patinar em embreagem. Efetuar a leitura. Medição de interiores. Verificar a aferição do aparelho, colocando o mesmo sob uma dimensão de referência materializada. Encostar a face de medição fixa numa das superfícies de referência, abrir o micrómetro rodando o tambor de modo a encostar a outra face de medição na outra superfície de referência. Ajustar as faces de medição do aparelho às superfícies de referência, efetuando movimentos na vertical e na horizontal. O procedimento de medição com este aparelho é em todo idêntico à verificação anteriormente efetuada. Medição de diâmetros interiores. Verificar a aferição do aparelho utilizando um anel padrão. Colocar a cabeça de medição do aparelho no anel de referência. Rodar o roquete do aparelho de modo a encostar as três faces de medição à superfície do anel e de forma a patinar a embreagem. Na medição de uma peça, executar os passos anteriormente descritos. Medição de diâmetro interior com micrómetro de braços. Proceder à verificação de aferição do aparelho utilizando um anel padrão. De seguida, efetuar a medição do diâmetro da peça. Medição da espessura de paredes de tubos. Verificação do zero do aparelho. Medição da espessura da parede de um tubo. Medição da espessura de uma película. Verificação do zero do aparelho. De seguida, efetuar a medição da película. Medição com um micrómetro de alturas. Materializar no aparelho o valor da cota a medir, começando por escolher o patamar adequado e rodando o parafuso até atingir a medida pretendida. Utilizar o valor materializado no aparelho. Confirmar o zero no comparador e depois transportar para a peça a medir através de um comparador de alavanca. Apalpar a superfície da peça e voltar a confirmar o zero.
o comparador. Estes aparelhos são utilizados na medição por comparação. O comparador é constituído por caixa redonda ou em forma de semiquadrante, escalas, indicadores ponteiros, haste, apalpador e limitadores de tolerância. No interior da caixa encontra-se um mecanismo de ampliação constituído pela haste com uma cremalheira que engrena com um pequeno carreto, estando solidário com este uma roda dentada e um indicador conta-voltas. Um dispositivo de pressão constante que é constituído por uma alavanca e uma mola de pressão. Os comparadores de alavanca têm um mecanismo diferente dos comparadores de haste telescópica. O princípio de funcionamento consiste num apalpador orientável e uma alavanca cuja extremidade possui um setor dentado. Este engrena num carreto que, por sua vez, está solidário a uma roda dentada que transmite o movimento ao carreto solidário com o indicador. Apresentamos de seguida as variedades e variantes de comparadores. Comparador de haste telescópica de 0 a 10 mm. Comparador de haste telescópica de grande comprimento com alcance de 0 a 100 mm. Comparador de semiquadrante. Comparador de alavanca. E comparador eletrónico constituído por apalpador, por exemplo, indutivo e leitor digital. Vamos agora apresentar alguns exemplos de utilização. Medição de excentricidade. Em primeiro lugar, deve-se determinar o ponto de inversão inferior do excêntrico e de seguida rodar o veio de modo a encontrar o outro ponto de inversão. Medição de um diâmetro interior por comparação. Colocar as pontas de medição do comparador de interiores sobre um padrão de diâmetro conhecido e colocar o comparador a zero. Introduzir as pontas de medição no furo, a verificar e efetuar a leitura. Medição por comparação. Após a materialização do valor de cota a medir, colocar o apalpador sobre os blocos e efetuar o zero. Transportar o valor materializado para a peça ou peças a medir. Efetuar a medição através de apalpação das superfícies das peças, determinando em cada uma delas os desvios em relação ao zero. No final, confirmar o zero na materialização realizada.